capítulo de número 24, versículo de número 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram Isaías 24, versículo 13. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor: porque assim será no interior da terra, e no meio deste povos, como o sacudir da oliveira, e como rabiscos quando está acabada a vindima. Este alcançarão a sua voz, e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Novamente o versículo 13. Porque assim será no interior da terra, e no meio deste povos, como na sacudidura, ou sacudir da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Louvado seja Deus. Podem ficar à vontade para adorar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja de Deus. O texto da qual acabamos de fazer menção no livro do profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico, o único no livro da lei que revela como seria a imagem e a feição de Cristo, e também o poder de Cristo sobre a terra. A Bíblia diz que Isaías foi escolhido por Deus para ser profeta. Se formos analisar a Escritura, Isaías tinha sangue azul. O que é sangue azul? Ele também vinha da linhagem real. E poderia Isaías assumir a posição de rei em algum período da própria vida. Mas só que Deus faz a mesma forma com que fez com Jeremias. Jeremias aprendeu a responsabilidade do sacerdócio, mas Deus olhando para ele diz: não, você vai ser profeta. Então ali começa a chamada, a caminhada de Jeremias. Assim também foi com Isaías. O texto vai dizer que Deus já vem falando com Isaías e já vem mostrando a Isaías muita coisa desde o capítulo de número 1. Mas no capítulo de número 6, Isaías ele vê a glória de Deus dentro do templo. Imagino eu, Isaías ali dentro daquele templo fazer a oração do incenso. Quando o templo se enche de fumaça, Isaías vê um movimento diferente. O culto que Isaías agora está dentro do templo não é um culto qualquer. Isaías está ali dentro do templo fazendo a oração do incenso, e o templo se enche de fumaça e os umbrais começam a se movimentar, e ele sente uma presença manifestando sobre aquele lugar. E a presença que está se manifestando dentro daquele templo é uma visão, é uma presença teofânica. É uma presença teofânica. Como assim? É a presença de Deus, ou seja, Deus em forma de anjo dentro daquele templo. O texto diz agora que Deus fala com Isaías: Isaías, eu te chamei para semear a minha palavra. Ele vê a glória de Deus, ele se assusta. Deus toca os lábios, Deus dá uma ordem ao anjo para pegar a brasa com Atenas. Atenas é um pegador de brasa, e colocar nos lábios dele, para que ele pudesse pregar. Entenda comigo, quando Deus ele nos chama, ele também sela os nossos lábios. E quando ele nos chama e ele sela os nossos lábios, ele já está deixando uma marca sobre nós. Aqui, creio que todos conhecem o que quem tem fazenda faz com os
os gados para marcar. Eles têm um ferro e naquele ferro na ponta tem um brasão. Aquece no fogo e toca, encosta no animal. Ou seja, ali ele já está dizendo, pastor, que aquele animal tem um dono. Ali está a marca registrada. Mas Deus desce lá de cima, dá uma ordem ao anjo para pregar a brasa com atenas e colocar nos lábios de Isaías. Ele estava selando os lábios de Isaías. Se o dono de um animal, para que ele pudesse marcar o animal, ele já está dizendo, esse animal tem dono e é meu. E Jesus e Deus, quando ele manda uma ordem ao anjo para pegar a brasa e colocar nos lábios de Isaías, ele também já está dizendo para Isaías, Isaías, a partir de agora você tem dono e você é meu, você não está sozinho. É por isso que quando entendemos que Deus ele nos chama para um chamado profético, primeira coisa, ele vai selar os nossos lábios. E quando ele sela os nossos lábios, ele fala conosco da mesma forma que falou com Isaías. As palavras que sairão da tua boca não são suas. As mensagens que eu vou te usar para entregar não vai ser sua. Vai ser inspiração minha para entregar para o povo. Então, entenda, se tu é profeta, se tu é profetisa, você tem lábios selados pelo poder de Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 6 em diante, agora a manifestação vai ser totalmente diferente. Isaías no capítulo de número 11 vai começar a declarar como é a glória e o poder do Messias. Aprendemos com Isaías muita coisa a respeito do Messias. Mas agora no capítulo de número 4, o cenário é totalmente diferente. Aqui não está falando do Messias. Aqui já aprendemos, e muitos historiadores taxaram capítulo de número 24, versículo de número 13, capítulo de número 24, versículo de número 1 em diante, é como um mini apocalipse, porque é um livro que vai revelar as coisas dos últimos dias. O texto diz que Isaías, ele começa a narrar, porque assim será, no interior da terra, e no meio destes povos, como sacudidura da oliveira. Ou seja, ele está falando sobre uma colheita final, uma colheita futura, uma colheita vindoura. Ele está dizendo para nós a respeito de uma colheita, e essa colheita vai ser agora retirado todos os frutos, mas os frutos dessa colheita não é um fruto qualquer. É por isso que aprendemos e vemos muitos profetas pregando e anunciando a respeito do novo avivamento que vai descer. E sobre esta geração, da qual estamos vendo aí perdida para o mundo afora, que Deus ainda fala que tem propósito, que tem promessa. A essa geração que está vivendo de forma errada, está andando de forma errônea, e Deus ainda está falando que tem promessa de salvação e de libertação e de usar para uma grande obra. É por isso que Deus foi lá no meio do lamaçal do Egito, pegou alguém como eu, alguém como você, e colocou na casa dele para fazer uma grande obra, para semear a palavra. É por isso que aprendemos que quando os profetas estão adorando, estão glorificando, tem muitos que vão se levantar com palavra de acusação. É por isso que tentaram parar Neemias, mas ele está em cima da muralha e está dizendo: eu estou em uma grande obra e eu não posso descer, eu não posso parar. É isso que Deus, é isso que Jesus está esperando de mim e de você. É que estamos em frente a uma grande obra, a ponto que não podemos parar. É por isso que Jesus ele fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê, este sim já está condenado. Mas Jesus ele nos manda anunciar, mas também tem muita gente que não vai querer anunciar. Joel ele começa a pregar, ele começa a aclamar, ele começa a pagar um preço pela vida do povo. Mas pastor, o povo não quer saber de adorar, o povo quer saber de viver da forma que quer.
fé. O povo está andando de forma totalmente errada. Mas se Joel ele olha e bate no peito, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele já está dizendo: se o povo não quer adorar, eu vou adorar. Se o povo não quer pregar, eu vou pregar. Se o povo não quer fazer a obra, eu vou fazer a obra. Jesus está caçando pessoas que valentes, corajosos e também que não é normal para o mundo, porque tem muita gente que se acha normal, que tem muita gente que está vivendo de forma errada, enquanto Jesus já está dizendo: vai pregar a minha palavra, vai anunciar a minha palavra. Tem muita gente que sai na rua e não dá mais nem a paz do Senhor para ninguém. Tem muita gente que está encostado dentro do templo e já não consegue mais sentir a glória de Deus. Tem muita gente que está dentro da casa e não consegue mais adorar. Mas Jesus ainda vai levantar uma geração, a geração do avivamento. E eu creio que eu estou pregando para essa geração. Eu creio que eu estou pregando para essa geração do avivamento, que vai pregar dentro e fora de templo. Eu creio que eu estou pregando para uma geração que vai anunciar o evangelho da salvação. E que evangelho é esse? Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Esse é o evangelho da salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O texto diz que Isaías está dizendo sobre a colheita final, a grande colheita. Se formos analisar o texto, no capítulo de número 24, verso de número 13, está falando sobre uma colheita. E naquela época, no período entre 7 a 8 anos de Cristo, Isaías foi levantado. E nesse mesmo período, agora Isaías está narrando para nós como uma parábola sobre a colheita final. E ele está falando que agora vai ser aproveitado os rabiscos. O que é rabisco com a colheita? Rabisco é a sobra de uma colheita passada. Rabisco é a sobra de uma colheita passada. Ou seja, no dia da colheita foi selecionado os frutos melhores e os ruins sobraram. Está entendendo isso aqui, mano? Selecionaram os melhores e os piores foram descartados. Mas só que o Senhor está dizendo que vai chegar um dia que os rabiscos, a sobra, agora ela vai ser usada. Mas só que nessa época, os rabiscos ficaram para os peregrinos que passavam pela cidade, pudessem passar e pegar e levar. Mas mesmo assim, quando eles passavam, pegavam a sobra e levavam com eles, para eles se alimentar no meio do caminho, o texto está dizendo agora que ainda tem a sobra, o rabisco, o descarte. E trazendo para o século atual, o descarte é aqueles que estão lá dentro do bar. O descarte é aquele que está lá dentro da Umbanda. O descarte é aquele que está dentro do Candomblé. O descarte é aquele que está dentro da Quiumba. O descarte é aqueles que estão dentro do baile funk. Se está se arrumando agora para ir para o forró. O descarte é aqueles que estão peregrinando por este mundo afora. O descarte são aqueles também que estão dançando agora, aproveitando o período de festa junina, estão dançando a festa junina. O descarte é aqueles que estão lá dentro da prisão, estão encarcerados. O descarte é aqueles que também não aceitaram Jesus, mas estão dentro do hospital, no leito, em cima da cama, pela morte. Esses são os descartes, esses são os rabiscos. Mas o Senhor está dizendo que vai chegar um momento que os rabiscos vão ser usados, a sobra.
É por isso que ninguém olhava para mim e ninguém olhava para você tempos atrás, porque nós éramos descarte, nós éramos sobra de uma colheita passada. Nós éramos alguém que ninguém queria estar perto. Nós éramos alguém que ninguém queria estar junto. Nós éramos alguém que ninguém queria pegar na mão. Nós éramos alguém que pessoas desprezavam. Nós éramos alguém que pessoas elogiavam. Nós éramos alguém que pessoas não queriam nem olhar para a nossa cara. Mas só que Jesus achou graça e falou num culto como hoje, em pleno Alto Rio Novo, na igreja pentecostal. Hoje eu vou reunir os rabiscos para um grande culto em ação de graça pela minha glória sobre a vida do meu povo. É por isso que estamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então você pode dizer para quem está perto de você: rabisco. Rabisco é sombra de uma colheita. E você pode dizer para quem está do seu lado: você para muitos não valia nada, mas Deus achou graça em você. É por isso que você está aqui. Glória a Deus! Aleluia! Sabia que tinha gente que estava torcendo para a tua morte? Sabia que tem pessoas que torcem quando tudo está indo de mal pior, está se alegrando? Sabia que tem pessoas que ficam alegres quando começa a desandar tudo na tua casa? Sabia que tem pessoas que quando você vai desabafar pela tua frente, fica com aquele olhar de tristeza, mas quando você vira as costas, bate até a palminha? Você é um rabisco no meio da sociedade. Tem muita gente que te despreza. Mas olha para cá. Jesus Cristo Nazareno, ele morreu na cruz do Calvário por tua vida. E quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, está consumado. Aleluia, Jesus. O preço foi pago. Aleluia, Deus. A cruz foi pesada. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que estamos aqui. O rabisco que Deus está querendo dizer hoje é eu e você. E sabe, quando Deus fala sobre rabisco, é porque quando ele fala que ele vai usar o rabisco da colheita, ele não vai só colocar um terno, uma gravata. Glória a Deus. Ele não vai dar um microfone para cantar uma oportunidade. Ele não vai dar um microfone para dar uma saudação. Ele vai usar o rabisco para curar, para libertar, para entregar profecia. Ele vai usar rabisco para salvar pessoas à beira da morte. Ele vai levantar rabisco, pastor Paulo, em meio à madrugada, e Deus vai incomodar, e a pessoa não vai aguentar ficar deitada, e vai se levantar, colocar uma roupa e sair sem destino. E quando pensar que não, está no meio de uma mata, botando a mão na cabeça de pessoas que estão lá amarrada para ser morta, e Deus libertar, Deus levantar. Deus vai começar a usar rabisco, que quando você estiver dentro da tua casa, você vai receber uma ligação, e essa ligação vai estar dizendo: eu preciso de você, para você vir orar por fulano de tal. E quando você chegar lá, você botar a mão na cabeça daquela que precisa de uma oração, e Deus te usar para profetizar, e aquela pessoa levantar, dando glória, dando aleluia, sendo repreender, porque Deus vai repreender a enfermidade. Deus, ele quer levantar rabisco para quando pessoas estiverem endemoniadas, outras pessoas chegaram até você e falavam: varão, preciso de você, a minha filha, o meu filho, minha esposa, o meu sobrinho, o meu irmão, quem seja, está endemoniada, e eu preciso de você para ir orar. E quando você colocar o pé na casa onde a pessoa está, a legião bater em retirada, e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus vai levantar rabisco no meio dessa sociedade para apontar o dedo na cara de traficante e falar: arrependente se converte, e Deus fazer com que aquele
salvar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Levanta a mão para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus desça com a unção e autoridade sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E que aonde a tua mão tocar, Glória a Deus. desça a cura, Aleluia. milagre, libertação, transformação, quebra de maldição, quebra de algema, destruição de muralha. Abaixo para lá mandaraia, e palavra sai sobre a mandaraia. Que Deus ele venha libertar cativos e oprimidos através da tua vida. Enquanto você está aqui, Deus está operando lá. Pastor, enquanto eu prego, eu vejo pessoas em reunião para acabar com vidas presentes. Eu vejo uma batalha espiritual na casa de pessoas aqui. Tem pessoas que estão aqui só na misericórdia, mas Deus já está dizendo: agora aqui que eu opero lá, agora aqui que eu desfaço lá, agora aqui que eu trabalho lá, agora aqui que eu vou fazer a obra lá. A muralha não vai parar, a muralha não vai te deter, o gigante vai ser pequeno perante a minha glória. E quem disse que eu vou parar a obra sobre a tua vida, Satanás vai ter que bater e retirar. Enquanto estamos aqui, é uma batalha espiritual. Nós estamos em um cenário de guerra. Nós estamos em um cenário de guerra. É um culto de batalha espiritual. E se você fechar os teus ouvidos carnal, você vai ver pelo ouvido, pelo som espiritual, espada batendo de um lado para o outro. O nível espiritual deste lugar que está fervendo. Glória a Deus. E eu vejo o inimigo trabalhando de forma terrível para acabar, para exterminar, para trazer um espírito de loucura, para trazer enfermidade, para trazer a depressão e a opressão. Entenda, depressão é uma, opressão é outra. Mas Deus vai desfazer todo o laço. Deus vai desfazer todo o laço. Estenda a tua mão, profeta. Isso. Enquanto eu prego aqui, Deus ele me fez contemplar uma aliança. Mas ao mesmo tempo eu vi uma mão querendo puxar essa aliança. E eu ouvia palavras. Eu ouvia palavras tentando ir ao teu encontro para te desanimar na caminhada. Mas Deus manda te dizer: continue me adorando. Continue me adorando, porque eu cuido da tua vida. Continue me adorando, que eu cuido dos teus. Enquanto você está aqui com os olhos espirituais, eu vejo um varão chegando junto com você para sentar ao teu lado no culto para adorar. E Deus me fez entender que você tem pagado um preço, tem pedido a resposta. Deus, tira ele de lá.
Eu não conheço a tua vida, não sei da tua família, mas Deus me faz contemplar que é teu irmão que vai levantar as mãos para o céu para adorar o Senhor. Mas o Senhor manda dizer: somente ora, Glória a Deus. Aleluia. porque eu vou transformar vidas. Eu vou transformar vidas. E enquanto estamos aqui adorando o santo nome do Senhor, Deus já está operando lá. Oh, aleluia. E Deus vai te fazer contemplar a obra que Ele tem sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. Através de você, Deus vai movimentar as águas. Varão, assim te diz o Espírito Santo. Eu vi que quando você sentiu uma pontada, e nessa pontada que você sentiu do lado esquerdo, Deus me fez entender que o inimigo tem tentado lançar uma seta. E essa seta era para te paralisar e te colocar em cima da cama. Mas assim te diz o Senhor, que Ele é o cirurgião que tira a seta que o inimigo tentou lançar sobre o teu coração. E assim te diz o Senhor: se prepara, porque eu vou fazer coisas novas sobre a tua vida. E Deus me faz contemplar que por estes dias você vai vir contar um testemunho de algo que aconteceu que vai acontecer na sua vida. E Deus, Ele ainda tem muito mais para realizar sobre a tua vida. Enquanto você está aqui, Deus está arrumando lá dentro da tua casa algo que precisa ser arrumado. Porque você falou com Deus: Senhor, dessa forma não dá, dessa maneira não pode, ou muda ou muda. Deus ouviu do céu a tua oração, incomodou o céu, e Deus está enviando lá dentro. Deus amassa se preciso for. Porque Ele sabe da tua intimidade com Deus. E Deus vai fazer você contar um testemunho de vitória. O testemunho de vitória. É um testemunho de vitória. Eu não sei como é que está a tua vida e a tua casa, mas Deus me fez entender que a tua casa é uma casa missionária. A tua família é missionária. Deus restituiu, Deus uniu para ser uma família missionária. E é isso que Deus vai fazer na tua vida, queira Satanás ou não. Glória a Deus. Tome posse. Tome posse que Deus está te entregando. Tome posse. Varão de Deus que está de óculos, estenda a tua mão em formato de receber. Você mesmo. Deus está colocando sobre a tua mão uma chave, mas Ele não me faz entender que chave é essa. Mas essa chave tem um nome escrito resposta. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você tem clamado, mas eu vi essa chave descendo sobre a tua vida. E Deus manda você usar essa chave com sabedoria. Com sabedoria. E Deus manda te dizer: Ele te chamou que foi para uma grande obra. E Ele também manda te dizer: por que ficais parado? Tu profetiza. Tem muita coisa para você fazer para Ele. E Deus, Ele me fez contemplar que algumas coisas têm acontecido que parece que está fugindo do controle. E Deus, Ele manda te dizer: não está fugindo nada do controle não. É eu que tenho te provado, para ver se você vai voltar àquele estágio que você estava na minha presença.
porque eu tenho saudade da intimidade que você tinha comigo. Eu falava contigo, você entregava. Eu revelava e você anunciava. Eu andava contigo e eu te abençoava. E é isso que Ele quer. Ele te chamou para ser profetisa. Ou vai fazer a obra dele, ou vai fazer a obra dele. Eu não vejo Deus te dando a segunda oportunidade. Ele só manda te dizer: ou faz a obra, ou faz a obra. Ou faz a obra, ou faz a obra. Tem coisa que Ele quer fazer lá no meio dos teus, mas precisa você abrir a tua boca. Mas quem sabe dentro de você fica: eu não tenho autoridade no meio dos teus. Mas quem disse que Deus não mandou você profetizar no meio dos teus? Quem disse que Deus não mandou você profetizar no meio da tua parentela, no meio dos teus vizinhos? Profetiza enquanto é tempo, assim te diz o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não vou tomar mais tempo, porque tem a ceia. Glória a Deus, mas eu quero fazer uma breve oração. Se coloque de pé. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus.